Maria Pereira, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu quero que você se apresente para o pessoal, né? O pessoal poder entender um pouco mais sobre o que você trata. Perfeito. Bom, eu sou formada em Química, PhD em Farmacologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, então Ciências Exatas e a área de Biologia, né, biomédicas, e também tenho formação na parte de Administração de Empresas pela FGV. Então, eu fui para todas as áreas, aprendi um pouquinho, e em função disso, na minha vida toda, pesquisa e desenvolvimento, inovação, esse que eu trabalhei a vida toda, eu acabei, depois já de mais velhinha, indo para fundar minha própria escola online, que se chama Escola Pitagórica, onde eu utilizo o método da integração de todas as áreas do conhecimento humano, sem faltar nenhuma. Muito bem, então vamos para a primeira pergunta, que eu acredito que é uma pergunta que está bem dentro da onda do momento, né? Sobre simbologias, cores, arquétipos e significados. Exatamente, nós estamos tendo uma Copa do Mundo nesse exato momento, né? Quem está assistindo em tempo real. E nós temos cores, significados, mensagens. Como conseguimos enxergar aquilo que está envolto, né, dentro das simbologias, cores e significados que a maioria das pessoas não percebe? Ah, isso é uma bela pergunta, e dá pano para manga, né? Porque hoje você vê o que está acontecendo, vamos começar do presente, podemos ir para o passado, mas se olhamos a situação atual da Copa, não é só essa Copa, mas temos que observar essa Copa. Tudo que nós vemos no mundo, então eu vou para a Copa já, mas a gente primeiro dá uma volta no mundo. É uma narrativa. Então nós estamos vendo situação de crises entre países, então você vê o que eu chamo de trompete putinho em ação, o xixi, a turma que eu uso um termo que não é muito elegante, mas é que tem que entender quem são eles, e entender que não devemos respeitá-los porque eles não nos respeitam. O objetivo é sempre implementar simbologias e, através desses movimentos de crise e de estados de confusão, que é o que acontece em extremo hoje no mundo, sem a possibilidade de entender exatamente o que está acontecendo de forma direta, a única maneira de entender a mensagem dessa turma é indo para uma redução interna, ou seja, qual é o nível de símbolos, de fundamentos esotéricos, míticos, que eles imprimem no subconsciente das pessoas que estão assistindo aquilo e não estão enxergando isso, porque elas acham que, por exemplo, que a Copa são os melhores times, que foram e são os melhores jogadores que estão jogando e que a eles é dado a chance de jogar à vontade. Vão lá e ganhem, né? Quando, na verdade, não é isso que acontece. É tudo um esquema organizado dentro de grupos de poder por uma agenda. Então, se nós olhamos as camisas que ficam para a final, nós olhamos as camisas vermelhas. Então, é o rubedo, né? De forma simbólica e simplificada, alquímica, é a fase do apocalipse, ou seja, é a transformação. Quando uma coisa sai de um estágio e é transformada, purificada para uma nova, um renascimento. Então, em função disso, eles estão usando muito o vermelho hoje em símbolos que remetem até a aspectos dos seres das trevas, até os músicos, as músicas imprimindo isso, os artistas que não cantam mais hoje, né? A turma que já não canta, não precisa nem cantar, simplesmente é produzido para fazer uma encenação, se chama de música, se chama de artistas. Todos eles hoje têm um padrão normal que você vê. É o vermelho presente, é um incêndio, é fogo, e os chifres e os símbolos usados pelas mãos, e os olhos, simbologia dos olhos, simbologia das mãos, onde diz que todos eles são iniciados para fazer um serviço ao qual eles obedecem porque foram colocados lá para obediência. Então, você se pergunta, por que aquele jogador que, quando não estão olhando dessa forma de tão intensa,
realmente o cara é bom. Porque, de repente, entra ali no jogo importante como esse, onde tem um grande nível de olhos do mundo olhando para isso, e mensagens sendo dadas, porque de repente o cara resolve só andar no campo, parecendo que está morrendo. Parece que não joga mais. E ele jogou a vida inteira. Por quê? Porque não pode. Então, existem ordens para isso. Então, esse vermelho hoje tem várias mensagens, e até você está com um corte meio norueguês hoje, né? Corte na Haaland. Foi influenciado. Não tem o comprimento, o comprimento faltou do rabinho, mas está com um corte exatamente viking, né? Que corta nas laterais. Então, você vê, você fez isso agora ou você já fazia? Não, faço faz muito tempo já. Então, é o seu estilo viking ancestral. Ancestral, espanhol de origem. Parece um pouco, né, viking? Saxão, né? Os espanhóis têm origem saxônica como primária. E você é bem saxão, diga-se passagem, na aparência, né? Mas isso é tudo memória ancestral. O que acontece? Essas memórias ancestrais são reativadas por símbolos. Então, hoje nos dão um Haaland, que surgiu há pouco tempo atrás. O cara é extremamente, com certeza, não só ele, mas muitos existem assim, e podem ou não podem se comportar dessa forma. Então, a ele foi dado um passe, né? Você vai fazer isso, você vai impressionar a multidão, né? Ou seja, a audiência mundial, e nós vamos trazer uma Europa viking de volta, os nórdicos, né? De volta com a origem. Essa é uma palavra muito importante, como eu falo, anota no caderninho, porque isso dá nó em tudo que está acontecendo. A origem simbólica da Europa é uma mistura de coisas, mas existe a mítica. Então, a real é uma coisa, a mítica é outra. Então, a história que se conta, a mítica, são os divinos que vieram do norte. E tem até a simbologia da Hiperbórea. Quando você suspende a ideia mítica disso, onde você tinha os loiros, altos e olhos azuis, que é uma realidade, né? Que eram assim mesmo, e com a miscigenação isso foi se alterando em padrões, porque entraram, por exemplo, na nossa região, entraram os celtas, misturado com os saxões, então depois vieram os romanos, então a miscigenação ocorre, árabes, né, também. Aí depois, no final, já século 8 para 9, entre os árabes e ficaram, na verdade, mouros, né? Eles eram no norte da África e ficaram principalmente no sul da Espanha, né? A minha região, de meus pais e o seu, tem menos essa influência, né? O sul da Espanha, você vê aquele Antônio Bandeiras, que, diga-se passagem, lindo, né? Mas é bem mouro. E você vê no centro da Espanha o estilo, a esposa do Chris Hemsworth, né, a Elsa Pataky, que é bem madrilenha, loirinha, de olho azul. Então, quando se fala de Espanha, às vezes se confunde a bola, mas o que acontece? Ao longo da história, nós tivemos várias miscigenações que mudou a população mundial e se confunde o que era em função de uma imagem presente se confunde com o passado. Então, os contos míticos contam essa ideia dos nórdicos, esses seres grandes assim. E por que isso aparece agora? Por que a Noruega, de repente, vira uma excelente seleção de futebol, coisa que não era uma realidade desse nível em um passado recente até, né? Qual é a construção que foi feita? Por que aquela armação toda de uma torcida nitidamente carregada por uma agência de marketing tem alguém pagando para isso? E pagando sério? Para escolher quase que agência de modelos. Se você olha a torcida da Noruega, é agência de modelos aquilo lá, com raras exceções. Organizada e treinada para ações de ordem, de nível de equilíbrio, educação, eles são o máximo, né? Uhum. Né? Então, por que de repente vem uma coisa, ordem, beleza, estrutura, e traz de volta uma imagem de um período, que é o século VIII, o século IX,
já da Era Comum, porque os vikings são Era Comum, não antes da Era Comum, né? Então, por que trazem especificamente essa imagem? O que está acontecendo para projetar isso no mundo hoje? Porque isso se tornou uma adoração. Hoje você vê os brasileiros embaixo dos comentários do Haaland, etc., e da Noruega, falando: agora eu torço para esses caras, porque esse cara é isso, porque esse cara é maravilhoso, porque ele só tem elogios. Isso tudo é uma construção. Porque se quisessem construir o oposto, mesmo do cara sendo excelente jogador, cara legal, tem a sua natureza, claro que tem. Mas tem também uma equipe que criou um personagem, que trabalha, como eu chamo de colégio invisível, atrás dele. Esse colégio invisível criou uma projeção da Noruega dessa forma hoje, em oposição de grupos que, quando ganham, destroem tudo. Né? Que foi o que aconteceu. Marrocos perdeu, Inglaterra ganhou, Londres foi detonada de todas as formas. França, e se a França perder, você espere. Né? Vai pegar fogo Paris, que está pegando constantemente. Então, nós temos o que é importante: ordem sobre caos. Beleza, completude, uma estrutura, comportamento que remete a uma origem da ordem e divina. As pessoas escrevem debaixo, isso é de propósito, porque tem muitos bots fazendo isso, né? Igual bots aparecem nos canais quando se falam de assuntos que o sistema quer que fale, é mais bot, pondo, parecendo que são pessoas comentando do que pessoas na realidade. Não comentam assim: nossa, o cara é um extraterrestre, esse é um outro assunto. O cara é um gigante, isso é um viking mesmo, é um gigante bonzinho, é um gigante doce. Nada dessas expressões são por acaso. Então, quando você olha para a Europa hoje, o que você vê? Exatamente o que foi decretado por tantos livros e publicações, e desde o século XIX se cantava, porque a agenda é essa, é o fim da Europa. O que significa o fim da Europa? Significa o fim da civilização da forma como a vemos. Então aí entra aquele show de número 13, já que você falou de simbologia, 13 para tudo que é lá, tudo que você vê. Morreram 14 pessoas, eles falam, morreram 13 pessoas. Deu 12 milhões, não sei daqui, de impostos. Eles falam, deu 13 milhões, tudo é arredondado para 13, 33, e 11. Principalmente o 13 ou 31, que dá na mesma, né? Então você inverte. Por que isso? Porque é a saudação do final. É o fim. É uma organização estruturada de propósito para o final de uma civilização. Então esse é todo o nível simbólico raso que eu posso colocar dentro da sua pergunta, e por isso o vermelho entra com tudo, que é o rubedo, e é o que se chama de, simbolicamente, sete tifão. Então, Typhon, em inglês, né, que é uma simbologia da serpente, que é o caos primordial, de certa forma, e tem mais do que isso, e o sete, porque na Alexandria, já misturando Egito, helenizada, misturava Sete do Egito com a imagem do tifão grego. Então, que era um titã. Juntando esses dois, se transformou na imagem do Sete Tifão, que é o chifrudo. Então, quando você olha o chapéu viking que eles estão colocando na Copa, eu falo, vikings nunca usaram o chifre. Eles sempre usaram aquele capacete com o olhinho do Batman, sempre tinha um óculos. Então, basta olhar na história, o chapéu, capacete, o elmo viking. Aliás, eles eram fantásticos ferreiros, eles lidavam com a forja de uma maneira incrível, que até hoje não se sabe direito da onde saiu aquela qualidade de espadas que eles tinham e tudo mais. Então, quando você vê que eles põem na Copa um elmo que mais parece celta do que um elmo viking, e tá com os chifres lá, isso não é viking.
Isso é uma encenação de uma coisa. Né? Então, o líder da torcida, vê que parece o cara que saiu de um desfile, na época em que os homens eram bonitos, os desfiles, e as mulheres também, que hoje está proibido, né? É só coisa feia. Então, ele saiu de uma agência de beleza suprema, que é o líder da torcida dos noruegueses, carregando aquele chapéuzinho com chifre. Não faz sentido, né? Historicamente, isso nunca aconteceu. Então, existem as impressões de propósito. O que vai acontecer com a Argentina? Essa é tudo uma pergunta que você vai ter que me colocar na linha do tempo, depois, mais para frente, porque aí amarra um monte de coisa. A Argentina e a Noruega, eles estão ligados por um assunto brutalmente importante do momento atual, que leva para as novas cidades-estados que está sendo criado. Isso é uma desconstrução do mundo, eu vou deixar você chegar lá nas perguntas, que é muito importante chegar lá, né? Então, o que eles vão colocar? Qualquer cenário para essa turma do poder funciona. Mas qual o cenário que traria a visão exata do que está acontecendo no mundo? E para onde vai? Mas se não for a Argentina e a Noruega, tem outro também que interessa. Então, a França caiu. Uhum. A França hoje não é mais França. A França hoje é Islã total, como a Inglaterra também é, né? Isso não diretamente, oficialmente, mas dentro dos poderes que se chama da lei da Sharia, que é outro assunto financeiro, como o mundo financeiro mudou. E com a população, que está sendo substituída, os dois locais com maior nível de substituição é França, número 1, e Inglaterra, número 2. Então, nós temos uma substituição populacional que desconstrói o Ocidente, o leva de volta a uma aparência de povo medieval. E nós estamos entrando numa coisa que se chama neocameralismo, tecnofeudalismo. Então, quando se olha, isso tudo está escrito, publicado e dito pelos líderes do assunto. Quando se olha o que está acontecendo no mundo e se vê a cara da Copa do Mundo, se vê que eles estão apenas usando os símbolos, colocando em ação o fim de uma coisa e uma estrutura de outra. E tudo isso que você falou me dá uma série de perguntas extras aqui, né? Dentro dessas cartas que estão na mesa, né? Você colocou os pontos das camisas, as cores, né? Então, atualmente, enquanto estamos gravando aqui, nós temos duas seleções que não têm camisa vermelha. A França tem na bandeira, mas não usa no uniforme. E todas as outras seleções têm esse item no uniforme. Você também comentou sobre... Argentina também, né? A Argentina tem azul e... eu digo que não tem o vermelho. França e Argentina não tem o vermelho. Acho certo? que a França usa o vermelho. É que eles têm vários uniformes, né? Mas a França... Tem o azul e o branco, né? A França não usa uma camisa vermelha também? Nossa, acho que sim. Se usa, já tem mais... Se mal me engano, eu não sou um especialista em futebol, a primeira vez é que eu coloco os olhos nisso por causa do assunto todo que está entrando. Simbologia. Acho que a única que não tem a camisa vermelha é a Argentina. Argentina. Isso. Então, ainda mais ainda, se for o caso. Eu também não lembro, mas se alguém souber, escreve nos comentários. E a propósito, pessoal, trouxemos a Maria Pereira aqui para dar uma visão diferenciada. Então, se você concorda ou não concorda, assista até o final, porque, obviamente, você vai receber um conhecimento novo. Caso você não concorde, fique até o final para que você também possa fazer suas pesquisas posteriores. Esse canal aqui também traz pessoas que muitas vezes pensam em uma linha diferente do que as pessoas estão acostumadas no geral, e isso é super importante. Lembre de deixar teu like, de se inscrever, de compartilhar, de colocar seu comentário respeitoso aqui, e se você tiver perguntas, depois eu convido ela para vir dar uma olhada e interagir se possível, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Essas questões simbológicas, arquetípicas, até emocionais que você colocou, ritualísticas, por que não, né? Isso. Estão envolvidas dentro de muitas camadas. Estive pesquisando sobre essa questão dos vikings e observo que todo o crédito e toda a energia foi para a Noruega em relação a esse tema. Porém, a Dinamarca, a Suécia também tinham grande população ali com essa questão envolvida. Mas foi tirado isso desses outros países e colocado toda essa energia
e essa função arquetípica dentro da Noruega, né? E a propósito, essa questão da remada, ela traz um inconsciente coletivo, né? Uma influência muito forte. Até pessoas ligadas a assuntos ritualísticos, ou então de massificação, disseram que isso é uma grande influência, inclusive, para quem está em campo, né? Para Sim, todo o cenário, né? Dá o flow. E aí, você falou sobre tudo isso, sobre essa engenharia. E também sobre o enfraquecimento que nós vemos da Europa, que antigamente era considerada o grande centro, né, do nosso planeta, e essa questão da crise geográfica, né? As pessoas estão indo numa questão migratória e tudo mais. Porém, os olhos agora estão voltados para a Noruega, estão voltados para a cultura, estão voltados para os hábitos. E a figura do Haaland me vem como uma pessoa que tem um arquétipo do herói, que é um cara bonzinho, que é um cara carismático, mas ao mesmo tempo é um cara forte, é um cara que segue uma dieta específica que remete a tudo isso que você falou, e ele está conseguindo cativar todo o mundo. E nós temos um possível cenário que você colocou, né? Então vamos só colocar isso daí junto, que seria a intersecção da Argentina, que até então eu vejo que está sendo muito favorecida em todos os aspectos. É nítido, não é? É nítido. Para além que tem um bom futebol, Isso. mas no último jogo observamos Nítido. que todo mundo está falando sobre isso de forma aberta, né? E aí que o pessoal fala, e se não for Argentina e Noruega? Ela está falando de possibilidades dentro de estudos, tá, pessoal? Mas existe uma grande Sempre chance, são né? cenários, vários cenários são úteis, porque são várias ações no mundo ocorrendo. Só termina, só queria colocar que são vários cenários. Justamente por isso, porque às vezes acontece diferente, o pessoal vem aqui ver o vídeo depois e fala, olha, ela errou, mas a gente não está aqui fazendo previsão. Profecia, estou dizendo cenários. Cenários. E por que desses cenários? Agora, vamos entender nessa questão de estudo aprofundado. Por que seria um cenário interessante para o meio que essas duas seleções estivessem em um confronto final? Ela pergunta, e muito bem construída, por sinal, parabéns. A questão é, quando nós olhamos o que está acontecendo no mundo e o que já aconteceu, no final da Primeira Guerra Mundial, houve uma grande imigração de alemães para não só Argentina, Paraguai e Brasil. Mas havia vários interesses. Um deles é criar o que se chama de Lebensraum. Lebensraum é o espaço sagrado. Esse espaço sagrado, ele tem um contexto. Começa no Irã, e isso explica muito o que está acontecendo hoje, através de Ciro o Grande e Dario o Grande. Então, significa criar um espaço sagrado de uma grande nação, onde se movimentam os povos em direção a uma tomada de grandes regiões que serão transformadas em regiões sagradas em nome de um divino. Então, dentro da Pérsia Antiga, você tinha o mitraísmo. E todo o símbolo solar que depois foi utilizado para criar a imagem de Jesus, porque isso foi utilizado, o mitraísmo é muito anterior, pelo menos 6 séculos antes, mínimo, né? Mais do que isso até, mas digamos que registrado e rastreável 6 séculos antes do que se chama do mito de Jesus. Esse lado mítico foi utilizado para quê? Para criar um mundo de uma realidade divina, ou seja, divina no aspecto do logos solar, por isso que Mitra tinha o Mitra romano, não o Mitra persa, mas temos que entender que nesse caso a simbologia aplicada é pelos aqueles que criaram o primeiro império de 1000 anos, que é Roma, que criou o Mitra solar, tirado do Mitra persa, né? Então, essa imagem trazida de volta leva para a tecnocracia que utiliza o que se chama de iluminismo das trevas. E eu vou deixar isso para um momento posterior, mas só para dizer que quando nós vemos a migração para a Argentina e a remada viking, o que nós temos em paralelo? Uma grande migração, criação hoje de
cidades-estados, as nações deixarão de existir. Os estados-nação deixarão de existir. O prazo é curto para que deixem de existir e os motivos são o caos que está sendo gerado. Então, você vê na Europa, a própria polícia não protege, na Inglaterra, o cidadão inglês, e dá todo o direito dos imigrantes destruírem o que quiserem, tomarem o que quiserem e fazerem todas as atrocidades que estão fazendo isso, estão sendo dados ênfase de foco para isso, de propósito. E a polícia está imbuída de proteger o imigrante, mais ou menos aqui no Brasil, né? Roubou porque estava precisando, coitado, né? E não porque trabalhar é difícil, né? E por aí vai. Então, é mais ou menos a mesma inversão em áreas. Quando você tem uma visão de que Dario, e principalmente começa com Ciro Grande, libertou, essa é uma nice story, né? Libertou os judaítas, porque não existiam judeus naquela época, isso é outro erro clássico, histórico. Libertou os judaítas e alguns hebreus que estavam no cativeiro anterior e os mandou em direção à terra prometida. Então, esses são os contos míticos, né? Embora nos rolinhos de argila e nas pedras de argila registrado, não consta isso. Consta que Ciro libertou os prisioneiros. Não consta o nome judaítas, né? Muito menos judeus e muito menos hebreus. Isso foi colocado na Bíblia. Então, uma narrativa bíblica nossa, depois dos próprios judeus, isso não está no registro de Ciro. Então, isso tudo são narrativas adicionadas. Então, o primeiro Messias para os judeus, porque são vários Messias dentro do judaísmo, é Ciro. Porque Ciro é persa, que é Irã, que não é só Irã naquela época, ia até o Levante. A Pérsia ia até o Levante, a região do Levante é Israel, Palestina, Síria, tá? Então, quando se fala em Irã, você está falando uma cidade-nação, um Estado-nação. Só que nós temos que trazer a história para um Lebensraum, uma região sagrada dentro de um contexto mítico. Então, todo esse movimento que está acontecendo e que se vê hoje como Irã, tem como objetivo um espaço ampliado. O pessoal hoje confunde com a Grande Israel, porque os mapas de Grande Israel foram mostrados até pelo Netanyahu, né? Isso é oficial, registrado, expandindo até a Síria. E por aí vai. O que acontece é que isso já foi o passado histórico. Essa já foi a região do Messias pagão. Então, a palavra-chave é a personificação do Messias pagão. Segura essa, como eu falo, coloca na prateleira, aí nós vamos para o próximo estágio. O próximo estágio é a remada viking que você colocou. O que os vikings fizeram? Eles desceram, através do século 8, 9, 10, desceram para a região da Bretanha, depois de tomar até um pedaço da Groenlândia, o sul da Groenlândia, sudoeste da Groenlândia, que ali depois, devido ao século XVI e a grande mudança climática não antropogênica, houve um grande congelamento da Terra nessa época, entre vários que houveram. Então, ali não tinha como sobreviver, e aquela comunidade viking naquela região sumiu, mas ficou na Islândia. E desceram para Europa, tomaram, a brincadeira é Harald versus Harald, né? Então, o rei Harald do sul da Inglaterra foi a grande tomada viking. Primeiro eles foram, digamos, perderam essa batalha, e depois eles tomaram, mas desceram para a França, se fundiram aos normandos, e já, isso são os saxões e outros povos germânicos, que são primos, né? Tinham já tomado a Itália em direção, então, ao oeste. O que você tem é que, quando você fala Rus, você está mostrando um passado. O passado é deles tomando outras regiões e mudando a natureza genética daquilo. Mas hoje, o movimento é o contrário.
A Noruega, já que estamos só falando com esse foco, tem hoje 17% de imigrantes. Os imigrantes têm em torno de 2,5 filhos, enquanto que a média europeia é 1,2 a 1,7. Na nossa Espanha ali, nos nossos ancestrais, está ruim, é 1,2. Significa que a substituição populacional ela está ocorrendo. Os imigrantes eles tinham mais filhos no passado, mas devido a mudanças de situação e principalmente a mudança epigenética e a redução de esperma, né, e a menor produção de óvulos e de gestações estáveis, que é estatístico, basta ver a estatística, e nada disso é por acaso, mesmo que eles sejam hoje os que mais se reproduzem, de uma forma genérica, isso tende a baixar e está baixando. Ontem eu estava vendo os gráficos. Então, existe um movimento de substituição, mas não será um movimento final, porque a reprodução humana vai ficar igual o Admirável Mundo Novo, livro de Aldous Huxley, nós ficaremos todos estéreis. Né? Então, a tendência é que a reprodução humana seja feita pela tecnocracia. Isso é nítido. Basta acompanhar a estatística e observar o que está publicado. Mas então, essa remada significa o quê? Se a Inglaterra, por exemplo, e Portugal, Espanha, França, e não só, estão tendo uma crise já, que são os que estão piores, em crise grande de imigrantes, a qualquer momento, isso vai ser uma guerra. Um momento onde muitos vão ter que fugir. Então, vai lembrar a época do século XVI, da Inglaterra, Charles II, filho de James I, que então foi degolado, né? Porque os protestantes, guerra com os católicos, foi o primeiro rei degolado da Inglaterra, né? Isso foi um absurdo da história. Mas o que aconteceu? Os protestantes ingleses fizeram o quê? Foram para os Estados Unidos. Então, nós estamos mais ou menos na história dos peregrinos de Mayflower. Né? Existe uma grande fuga hoje na Europa. Rus, né? Rus é porque os Rus eram os vikings que formaram a Rússia, né? Rus. Esse Ru é a remada Ru. Também tem essa outra puxada, tem outro assunto, a Rússia sagrada que se forma nesse contexto.